Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Debatendo a Qualidade da Carne. Aqui nós conversamos então sobre como dominar o controle de qualidade de carnes. Eu sou a Jennifer Kipper, sou engenheira de alimentos e sou especialista em qualidade de carnes. E hoje, o assunto da nossa live de hoje vai ser então sobre como buscar o conhecimento necessário para dominar o controle de qualidade de carnes. Então, boa noite para o pessoal que está chegando, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa live de aquecimento da nossa jornada da qualidade da carne. Então, como eu estava dizendo, aqui o objetivo de todas essas lives aqui é justamente de auxiliar vocês em trazer essa busca contínua de conhecimento. E por isso que o nosso assunto de hoje é justamente esse. É como, que a gente pode buscar o conhecimento necessário para que a gente possa, então, dominar o controle de qualidade de carnes. Então, para iniciarmos já, o nosso assunto, eu gostaria primeiro de trazer aqui para vocês o que é dominar o controle de qualidade de carnes, A gente escuta muitas vezes esse termo, eu muitas vezes falo aqui, que a gente precisa dominar o controle de qualidade de carnes. Então, esse dominar o controle de qualidade de carnes, ele vai estar associado a gente ter o conhecimento necessário para atuar, dentro do controle de qualidade de carnes, ou seja, para que a gente consiga, através desse conhecimento, para que a gente consiga identificar problemas dentro do processo de abate, também problemas, lá na casa de carnes, no açougue, todos os possíveis problemas e falhas que possam vir a acontecer nessa cadeia da carne, essa cadeia da carne que compreende, então, desde lá da recepção da matéria-prima, todo o processamento, até o meu produto final. Então, quando a gente passa a dominar o controle de qualidade de carnes, a gente passa a ter o conhecimento necessário para saber exatamente o que a gente precisa melhorar, de que forma que a gente precisa melhorar, o que precisa ser feito para monitorar todo esse controle de qualidade, documentações, planilhas, legislações, Então, dessa forma, quando a gente passa a dominar algo, isso significa que a gente passa a ser o especialista daquele assunto, a dominar aquele assunto. E dessa forma, quando a gente domina algo, nós passamos também a ter segurança técnica. E é essa segurança técnica, pessoal, que a gente vai adquirindo, então, ao longo da nossa vivência, da nossa experiência como profissionais. E isso, engloba toda a questão também voltada, desde lá da busca do conhecimento que a gente já começa quando inicia uma faculdade, por exemplo. Então, já está associada a todas essas questões, a toda essa busca de conhecimento que a gente vem desenvolvendo na nossa vida, na nossa formação. Então, pessoal, dominar o controle de qualidade é isso, A gente ter esse conhecimento, a gente ter essa autoridade, essa segurança técnica para poder se defender numa auditoria, numa fiscalização, Digamos lá que você está no meio de uma auditoria e o fiscal, ele vai lá, e te pergunta, e aqui, como que vocês fazem o processo, se é lá no frigorífico, O que vocês controlam aqui no processo de insensibilização dos animais? Por que vocês fazem assim? O que é isso, Eles vão questionar. E também, eles vão questionar até os colaboradores, que fazem parte desse dia a dia da planta de abate. Eles vão lá perguntar. E quando eles vão perguntar, lá para o colaborador que está lá, eles querem saber se vocês estão fazendo um treinamento eficiente desses colaboradores. Porque uma das funções, das atividades de nós, profissionais de alimentos, que atuamos tanto lá no controle de qualidade, como colaboradores, como consultores, como RTs, uma das nossas funções é de realizar o treinamento dessas equipes. Então, eles vão querer saber como que a nossa equipe está sendo treinada, Se ela está sendo devidamente treinada, se ela entende o que está acontecendo, o que está por trás de todo aquele processamento. Então, hoje, independente do cargo que a gente for atuar dentro de uma empresa, nós precisamos
precisamos ter um conhecimento mínimo, um conhecimento que vai fazer essas planilhas vão ser para que a gente consiga realmente monitorar e ver o que está acontecendo, né? Para ver se aquele processo está sendo monitorado de maneira satisfatória, né? Se eu consigo, dessa forma, né, identificar não conformidades, eu consigo aplicar ações corretivas, ações preventivas. Então, essas planilhas, eu preciso que o meu colaborador que está lá, né, o meu colaborador, modo de dizer, né, que os colaboradores que fazem parte de todo esse processo, eu preciso, né, que eles dominem essa parte também de fazer uma simples anotação em uma planilha de um registro, seja um registro de como que chegou, as condições que os animais chegaram no frigorífico, se foi realizado o banho de aspersão, quantas horas esses animais ficaram na dieta e no jejum, né? Então, eu preciso fazer essas anotações básicas. Esses colaboradores, eles precisam saber de que forma que eles precisam fazer essas anotações básicas, né? E isso, pessoal, eu preciso ter formas eficientes, né, de realizar todas essas anotações. Então, não é simplesmente eu chegar lá no colaborador, despejar uma planilha para ele e dizer, ó, aqui você anota a temperatura aí. Anota se foi feita a insensibilização ou não. Aí vocês já viram o que vai acontecer, né? E principalmente quando a gente trabalha com pessoas, nós precisamos ter todo esse cuidado, né? As pessoas têm sentimentos, as pessoas têm vários problemas fora do trabalho delas. Então, a gente precisa saber, né? Esse conhecimento nos traz esse empoderamento, essa forma de você saber instruir as pessoas para que elas, né, realizem as atividades da maneira que você também está esperando e da maneira que a gente consiga garantir a qualidade e a segurança das carnes, né, e dos demais alimentos que estão sendo processados, certo? Então, isso que o conhecimento nos traz. É isso, né, que quando a gente domina algo, né, e aqui no caso, quando a gente domina o controle de qualidade de carnes, é essa sensação que a gente vai ter. A sensação de que a gente sabe identificar um problema e principalmente, né, que a gente sabe resolver esse problema. Então, hoje, né, o que as indústrias, o que as empresas buscam? Aí, independente se você atua como um CLT lá na empresa, se você quer prestar serviços de consultoria, se você quer trabalhar como um RT de uma empresa, você precisa saber identificar os problemas da empresa e resolver esses problemas. Então, esse é o profissional que o mercado busca hoje, né? Porque problemas, né? Saber só dizer ali, o problema está aqui, tá? E daí, o que isso vai me dizer? O que eu vou fazer com o problema? Eu não faço nada. Isso só vai me gerar ainda mais problemas. Então, quando a gente está preparado e sabe apontar o problema, mas o mais importante, então, saiba trazer a solução. E aqui, né, pessoal, é importante a gente falar, então, que não necessariamente que você vai ter a solução para todos os problemas, mas é importante que você tenha a autonomia, que você tenha o discernimento de saber aonde buscar ajuda, né? Para quem você pode se direcionar para buscar uma ajuda se surge algum problema, aonde que você pode buscar legislações, onde que você pode pesquisar, né, sobre o assunto. Então, o mais importante do que todo esse conhecimento é ainda você saber onde procurar as informações. Por quê, né, pessoal? Se a gente pensar, por exemplo, vou usar aqui agora uma profissão que não tem nada a ver com as nossas de alimentos, mas só para a gente entender um pouco esse conceito, né, de saber aonde buscar as informações e de como ele é importante. Se a gente for pensar nos advogados, né, nós sabemos que da nossa área a gente tem infinitas legislações, né, nós temos várias legislações. Tem algumas ali que são base, né, que a gente precisa ter essa noção, esse entendimento, mas nós temos, né, várias outras legislações, mas, gente, eu não vou saber todas as legislações de cor. O advogado, né? Imagina, eles têm aqueles livros, eles têm legislações a fuzel, né? Muito mais legislações de ambas as áreas do que, acho que nós, né, na área de alimentos. E o que acontece? Ele sabe de cor as legislações? Não, né? Até porque, sei lá, a pessoa tem que ser super dotada, ter, não sei, um conhecimento extraordinário para ela saber de cor tudo que está embasado ali na legislação. Não, né? Então as pessoas não sabem
elas não sabem isso, né? Não sabem decorar as legislações. Assim como acontece se vocês me perguntar lá detalhe tal da legislação, provavelmente eu também não vou saber dizer para vocês exatamente o que está dizendo lá. Mas, né, pessoal, é importante que a gente saiba onde buscar essas informações. Então, esse é um profissional que hoje ele tem destaque no mercado, né? Esse profissional que ele vai saber trazer a solução do problema. E ainda, né, eu gosto muito de falar também sobre isso, que nós precisamos sempre ter humildade. Então, essa busca do conhecimento para a gente dominar o controle de qualidade de carnes, ele também está muito associado a isso. Por quê? Nós já conversamos aqui em alguns outros dias sobre a questão de se ter experiência, né? Hoje, né, muitas pessoas enfrentam isso, né, no seu dia a dia, nesse mundo, no mercado, né, de carnes. Eu não encontro emprego porque não me contratam porque eu não tenho experiência. Eu não tenho oportunidades na minha cidade é muito pequena. Ou ainda, né, o mercado que tem aqui, ele não quer, a fiscalização não cobra, ele não quer implementar as boas práticas, treinamento, né? Enfim, várias situações, né? E isso, pessoal, não pode nos limitar, né, a não buscar novas oportunidades para nós. Por quê? Então, a experiência, né, a gente não vai ter ela já assim, nascer com experiência, ou me formei e sou um profissional com experiência. Isso não vai acontecer. E aqui que entra, então, essa questão de nós precisarmos ter a humildade. Humildade para quê? Né? Humildade, então, para você chegar, ir atrás de um emprego e você conseguir, por exemplo, um emprego na desossa, um emprego na produção, um emprego como monitor, né? Isso pode acontecer. Talvez você almeje lá já logo. No caso, a minha profissão, né? Eu sou engenheira de alimentos. Qual é a visão que eles nos passam durante a graduação? A visão que eles nos passam é que você vai ganhar um baita de um salário, né? Que o engenheiro, ele ganha 8 a 9 salários mínimos por mês, que você vai se formar e você já vai conseguir um emprego ganhando esse salário e não sei o que mais, né? Aquele mundo de fantasias. E quando você se forma, você tem o diploma na mão, você se depara com um outro cenário, né? Não é bem assim. Você não vai começar ganhando 8, 9, 10 salários mínimos. Talvez, né, nós temos as exceções. Temos casos, sim, de que a pessoa pode logo ser contratada como engenheira e receber esse salário, tá? A gente tem sempre as exceções em todos os casos, né? Mas isso são exceções. Então, são poucas pessoas que vão conseguir isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tem o interesse de trabalhar com a qualidade da carne, né? Você definiu lá, você tem esse interesse, eu quero sim atuar, eu quero dominar o controle de qualidade de carnes. Então, não tenha medo, não sinta vergonha em ir lá trabalhar no frigorífico e começar em outros setores. Em começar trabalhando como monitor, começar trabalhando que seja na produção, né? Auxiliar do controle de qualidade. Por quê? Tudo isso, né, pessoal, vai te levar a chegar no que você deseja. Então, você vai aprender, você vai ir adquirindo essa experiência prática, né? Porque o conhecimento ali, o teórico, parte desse conhecimento você já tem. E se você consegue, nesses casos, né, conseguir um emprego, mesmo que não seja na sua área de interesse, você já vai começar, então, a adquirir essa experiência prática. Então, isso também vai ser muito importante, né, para a nossa formação. E aprender sempre com pessoas, né, que às vezes elas têm anos de experiência lá no chão de fábrica. E nós precisamos saber ouvir estas pessoas, o que elas têm para nos dizer, o que elas têm para nos ensinar. Então, conhecimento, né, pessoal, nunca vai ser demais, né? Nunca a gente sabe tudo, ninguém sabe tudo de tudo, né? E nós precisamos, então, aprender o máximo sempre com outras pessoas, com histórias de vida, né? Tudo tem um porquê nessa vida. E isso é importante também, né, para que a gente saia um pouco da nossa zona de conforto, para que a gente vá, né, em busca dos nossos objetivos. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje essa questão de que essa busca do conhecimento, né? De que forma que a gente vai buscar este conhecimento? Primeiramente, né, pessoal, é importante que a gente defina o que a gente quer.
né, que muitas vezes a gente não sabe bem o que a gente quer da vida, né? E isso é normal, faz parte, né? Demora, tem todo um processo para que a gente consiga decidir realmente, Jennifer, o que faz o meu coração bater, os meus olhos brilhar é eu trabalhar com carnes. Então, eu vivi essa situação, né? Comigo mesmo, porque foi lá na minha graduação já que eu descobri realmente esse amor pelo mundo das carnes. E é uma área, né, que eu confesso para vocês que não são todos que têm o interesse, não são todos que gostam de carnes. Assim como não são todos que vão gostar lá da área de lácteos, né, da área de frutas, né, e isso acontece. Então, eu desenvolvi esse amor, essa paixão, eu tinha essa vontade de entender o que acontecia com as carnes, né, como que acontecia lá eu tinha um animal e eu ia comprar lá no mercado um pedaço de carne, o que estava envolvido nisso. Então, essa curiosidade também ela nos instiga a buscar, né, mais conhecimento sobre um assunto quando você gosta realmente daquela área. Então, aqui um primeiro conselho já, né, para essa nossa live de hoje vocês precisam definir ao menos qual é a área que vocês têm maior que vocês gostam mais, tá? Que vocês se identificam mais. Por exemplo, né? Dentro da área de carnes. Então, nós vamos ter ali a questão que vocês podem trabalhar exclusivamente em um frigorífico, em frigoríficos, né? Que trabalham com bovinos, que trabalham com ovinos, com suínos, com aves, pescados, né? Então, nós temos diferentes áreas, né? Diferentes nichos de atuação. Eu posso também querer trabalhar lá no ponto de venda, trabalhar num açougue, ser RT de um açougue, prestar consultoria, né? Eu posso simplesmente apenas trabalhar prestando consultorias, né? Eu não preciso, talvez, trabalhar só ali como CLT no controle de qualidade, eu posso sim buscar outras formas também de atuação, mas para isso eu preciso primeiro entender o que eu quero fazer. Depois que a gente entende o que a gente quer fazer e no que a gente quer trabalhar, o que a gente precisa fazer? Precisamos ir atrás, então, do conhecimento, né, que vai ser necessário para que eu consiga dominar essa área. Então, eu quero trabalhar com bovinos, Jennifer. Eu sempre gostei de bovinos e é o que eu quero para a minha vida. Beleza, vai atrás então de todas as informações possíveis para você trabalhar o que você precisa para trabalhar num frigorífico que faz o abate de bovinos. O que tudo você vai precisar entender? Você vai precisar entender como que é toda a questão do manejo desses animais, do transporte, do bem-estar animal. Você vai precisar entender de legislações, você vai precisar entender, né, também sobre as documentações, sobre as formas de monitoramento, o que precisa cuidar em cada etapa, né? Então, são vários assuntos que a gente vai precisar ter este conhecimento para que a gente consiga atuar, né, como um profissional que consegue se destacar frente aos outros, né? Então, a gente precisa, sim, ir atrás desses conhecimentos básicos, entender como que funciona, né, cada coisa. Se eu quero atuar prestando consultoria, o que eu preciso para atuar como um consultor, né? Eu posso simplesmente me formei e sair prestando consultoria, né? Posso ou não posso? Então, eu preciso entender um pouco como que acontece esses mercados, né, digamos assim, para que eu consiga realmente me preparar, então, para atuar da melhor maneira. Então, quando a gente fala, né, em conhecimento, em buscar esses conhecimentos, a gente pode dizer aqui que a gente tem duas formas básicas de conhecimento. Uma delas é o conhecimento teórico e outro é o conhecimento prático. O conhecimento teórico, então, muitas vezes, né, o que é o tradicional é a pessoa iniciar uma graduação, né? Então, em diferentes áreas, né, que podem atuar, então, com qualidade da carne. Pode ser a engenharia de alimentos, o médico veterinário, o nutricionista, o próprio técnico de alimentos, tecnólogo de alimentos. Nós temos uma infinidade de profissões, né, que hoje estão habilitados para trabalhar, né, com a área de alimentos. Mas o que acontece? O que aconteceu comigo, né? O que eu senti? Quando eu estava na graduação,
eu logo então identifiquei que eu gostava da área de carnes. Eu fui atrás, fui buscar projetos, trabalhar com projetos de pesquisa, conseguir estágio na área, né? Então eu batalhei para conseguir achar formas, né, de atuar no que eu realmente gostava. Mas o que acontece nas grades curriculares que a gente tem na faculdade, né? O meu curso, vou falar aqui do meu curso, que é o que eu entendo um pouco melhor. Engenharia de alimentos, nós temos 5 anos, né, de curso que você estuda, então, para se formar. São 5 anos. Dentro desses 5 anos, eu preciso ver um calhamaço de disciplinas. E isso acontece em todas as graduações, né? Então, eu não vou ver só carnes. Eu não vou ver só o controle de qualidade. Eu vou ver toda a parte da engenharia, né? Eu vou ver outros cursos, às vezes, que aquilo, para mim, atuar como um profissional, um especialista daquela área, que aquilo não vai me ajudar naquele momento. Mas faz parte, né, de todo, não estou aqui criticando que não se deve fazer faculdade, que a faculdade é ruim. Não é isso, né, pessoal? Mas o que eu quero dizer é que eu tive uma disciplina de produtos de origem animal. Dentro dessa disciplina de produtos de origem animal, eu via só carnes? Não. Né? Eu via leites, eu via ovos, eu via mel, né? A disciplina de produtos de origem animal, eu via tudo isso. Aí imagina algumas horas de disciplina onde ainda, né, dentro destas horas que o professor tem que se virar para passar conteúdo de todos esses, de ovos, leite, mel, carnes, ainda tem as provas que ele precisa aplicar, né, que contabilizam horas dessa disciplina. Então, na verdade, você não vai dominar o assunto, né? Porque você não vai ter todo aquele conhecimento necessário. E por isso que, muitas vezes, a gente tem essa sensação, então, de que a gente não tem a experiência necessária, que a gente não domina o assunto, porque quando a gente vai lá no chão de fábrica, vai atuar em algum lugar, você pensa, meu Deus do céu, eu não sei isso. E agora, o que eu vou fazer? Né? Porque realmente na faculdade a gente não aprende tudo o que a gente deveria aprender para sermos especialistas em determinada área. E isso acontece em outras áreas também, não só carnes, né? E dessa forma, então, pessoal, o que eu tive que fazer? Eu corri atrás, né? Eu fui me virar, eu fui estudar, eu fui pesquisar livros, passar na biblioteca, buscando artigos, buscando as opções que eu tinha para mim tentar aprender cada vez mais sobre aquilo, porque eu chegava lá no meu estágio, eu não sabia o que eu precisava fazer, eu não sabia identificar que cor que era adequada para carne, várias coisas que você vai se deparando com essas dúvidas, né? Por realmente faltar aquela instrução básica. Então, o que é importante aqui? É importante a gente saber correr atrás, né, de mais informações, porque só a faculdade hoje, infelizmente, ela não vai ser suficiente para que a gente consiga, né, ser especialista em algo, dominar algo. A gente vai ter uma dificuldade muito grande, né, em conseguir dominar algo em função disso. Então, nós precisamos, sim, cada vez mais buscar mais e mais conhecimento. De que forma que a gente pode buscar esses conhecimentos? Uma dessas formas, né, é a gente tentar se aperfeiçoar cada vez mais na área que a gente escolheu. Definir a área aqui de carnes, vou trabalhar com bovinos, né, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Então, eu preciso ir atrás de livros que possam me trazer essas informações. Eu posso também, né, pessoal, hoje a gente tem a internet, né, vocês aqui estão comigo já há 2 semanas, né, assistindo lives, conteúdos, informações sobre a qualidade da carne, sobre atuar no controle de qualidade de carnes. Então, hoje já está um pouco diferente do que era alguns anos atrás. Então, a gente tem essas informações mais rápido, mais fácil, né? A gente tem um livre acesso a todas essas informações. Então, por exemplo, se vocês forem entrar lá no meu canal do YouTube, né? Qualidade da carne, aqui no próprio Instagram, vocês vão achar muito conteúdo. Tem muita informação, muito conteúdo de uma maneira diferente, que fica mais fácil de vocês entenderem, né? Porque o que acontece? As pessoas, elas têm diferentes formas também de aprender, de absorver aquele conteúdo, certo?
Eu, por exemplo, eu sou bastante visual, mas só o visual não é suficiente para mim. Eu já demoro um pouco mais para aprender as coisas. Então, para mim aprender algo novo, eu preciso muitas vezes assistir um vídeo, né, alguma aula, né, que eu tenho ali a pessoa me dando uma instrução. Eu preciso anotar, escrever, né? Então eu sou muito de ter as coisas em mãos, né? O computador, às vezes ali para mim só aquilo não é suficiente. Ler um livro no computador, por exemplo, eu já não, para mim, não serve, não me ajuda muito. Eu preciso ter ali o impresso, né? Eu gosto do livro em mãos, eu gosto de ver fotos, né, ao vivo e a cores aqui em mãos. Mas isso vai depender muito de cada pessoa, né? E por isso que nós temos diferentes formas. Então, muitas vezes se trabalha, então, eu vou lá, assisto um vídeo, eu complemento com um livro, eu vejo lá um mapa mental sobre aquilo que vai clarear as minhas ideias, que muitas vezes vai dizer, era assim, agora eu entendi. Então, a gente tem diferentes formas de aprendizado, né? E nós precisamos descobrir qual é a forma que a gente consegue aprender melhor e tô fazendo lá um curso online sobre o assunto e eu preciso fazer resumo, né? Eu tenho vários alunos meus que eles me mandam, eles fazem lá o resumo, eles estão lá estudando, estão sempre com o caderninho anotando as coisas. Que é uma forma, você está ouvindo a pessoa falar, você ainda está anotando, né? A chance de você aprender aquilo, ela vai ser maior. Então, hoje, vocês têm o acesso às informações de uma maneira mais fácil do que antigamente não se tinha. Então, vão lá, né, além de buscarem nos livros, em artigos, né, trabalhos que são publicados, vão também em busca de achar cursos da área que vocês têm interesse, porque realmente, né, pessoal, vocês se limitar só, agora tenho a graduação, agora eu sei tudo. Né? Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, a gente sabe que isso não é verdade. A gente precisa, sim, né, ir buscar, né, cada vez mais conhecimento. Então, quando que eu vou buscar esse conhecimento? É de forma contínua, todo tempo. Eu mesma, né, eu não paro de estudar, né? Todo tempo você precisa estar se atualizando. Teve uma legislação que foi alterada, que mudou. Vai lá, lê, busca se informar. Conhecimento sobre como que está o mercado de carnes, né? A gente precisa ter essa noção do que está acontecendo. Então, desde ler uma notícia, você já é uma forma de você estar se habituando, você está atualizada nesse meio, né? Porque quando você quer trabalhar nessa área, você precisa, sim, entender, né, tudo que está envolvido. E um desses assuntos é justamente o mercado das carnes. Você precisa entender, né, por exemplo, o que vai interferir para que se aumente o consumo ou diminua o consumo de uma proteína. Quando você passa a entender esse mercado, você vai ter esse conhecimento, você vai ter essa noção. E quando você enxergar algo, você já vai saber, isso aqui aconteceu porque teve a pandemia, é ano eleitoral. O ano eleitoral também interfere numa série de questões. Então, a gente precisa, né, ter todo esse conhecimento, sair, né, da nossa zona de conforto e ir buscar sempre mais. Então, a gente tem uma parábola, né, que é a parábola da vaca no precipício, da vaquinha no precipício. O que diz essa parábola? Né? Ela conta a história, né, então, de um discípulo e do seu... o mestre e o seu discípulo, né, eles estavam andando, não sei qual era o lugar, né, pessoal, mas não nos interessa, eles estavam caminhando, né, lá, meio que no deserto, né, e eles encontraram uma casinha, um casebre muito velho, né, aquela casinha estava muito velha, eles viam que eram em condições, né, de pobreza, muito pobre. E eles chegaram lá naquela casa e tinha uma família morando, né? Tinha o casal e 3 filhos. E chegou lá, né? O moço perguntou, então, foram muito bem recebidos. E ele perguntou, né? O que eles faziam para sobreviver. E o pai daquela família, né? O pai de família contou, então, que eles tinham aquela vaquinha. Tá vendo aquela vaquinha ali fora? Essa vaquinha, ela faz com que a gente consiga sobreviver. Ela nos dá o leite todo dia, a gente faz queijo, a gente faz coalho, né? Faz a coalhada com esse leite. E quando sobra, ainda a gente vende na cidade para trocar por alguma coisa. É essa vaquinha que nos dá o sustento, né? E que faz com que a gente consiga sobreviver.
Então, eles foram muito bem recebidos e foram embora, né? Agradeceram a atenção daquela família e saíram. E quando eles saíram, não era o discípulo, como que se chama? O cara, então, né? O mestre ali, ele ordenou para o seu discípulo, né? Ele disse o seguinte: agora você vai voltar lá no casebre, naquela casinha, e você vai jogar aquela vaquinha naquele precipício lá. Você vai colocar a vaquinha lá para que ela caia no precipício. Aí, o cara ficou apavorado, né? Ele disse: como que eu vou fazer isso? O senhor, o que o senhor está pensando, né? Aquela vaquinha é a única coisa que traz o sustento para aquela família. Como que eles vão se manter? Como que eles vão sobreviver? Eles vão morrer. Como que eu vou fazer isso? Aí, né, o mestre, né, ele disse categoricamente a mesma coisa. Ele respirou fundo, né, e falou: vai lá, ordenou, né, novamente, vai lá e coloca a vaquinha no precipício, joga a vaquinha no precipício. E ele, então, né, sem querer fazer aquilo, mas cumprindo as ordens, né, do seu mestre, o discípulo foi lá e derrubou a vaquinha no precipício. E ele ficou com aquilo, né, agoniando ele o resto dos seus dias, né, aquilo agoniava ele. Ele pensava: meu Deus, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Aí se passou alguns anos, né, e aquele discípulo não entendia o porquê o mestre tinha dado aquela ordem para ele. E como ele viveu com aquele tormento, né, de não saber o que tinha acontecido com aquela família, chegou um dia que ele decidiu que ele ia voltar lá, que ele não aguentava mais viver com aquilo. E ele precisava ir lá, pedir desculpa, dizer o que ele tinha feito para aquela família. Então ele voltou lá foi voltar naquele lugar, e quando ele virou a curva que estava chegando lá, naquele que era aquele casebre, ele não quis acreditar. Então ele chegou lá e ele viu que tinha uma casa enorme, tinha vegetação, tinha árvores, tinha carros, tinha piscina, tinha tudo, era um luxo só. E ele chegou lá e ele encontrou uma pessoa e ele disse: é aqui que mora uma família, né? Um certo tempo atrás eu estive aqui, não sei o quê. Ele disse: sim, é aqui mesmo. E ali estão eles. E quando ele chegou perto, né, então ele reconheceu, né, o pai, ele viu as 3 crianças já estavam grandes, né, e todos estavam muito bem. E ele ficou apavorado com aquilo e ele perguntou: o que aconteceu com vocês? O que vocês fizeram, né, para vocês conseguirem conquistar tudo isso nesse tempo? Aí o pai, né, dessa família, ele disse: olha, nós tínhamos uma vaquinha, né, que era o que nos dava o nosso sustento. Mas um dia aquela vaquinha caiu no precipício e morreu. E o que aconteceu quando ela morreu, né? A gente perdeu a nossa fonte, né, de renda, a nossa fonte de sobrevivência. E então a gente teve que ir buscar outras formas. Nós precisamos nos reinventar e buscar outras formas de conseguir dinheiro. E foi com isso que eles conseguiram, então, sair da zona de conforto deles e conquistar novas coisas, né? Porque eu trouxe aqui então para vocês, né, essa parábola da vaquinha. Porque muitas vezes a gente também tá tão, né, fechado, com a visão fechada, sempre pensando em uma única coisa, né? Pensando que eu não vou buscar novas coisas porque do jeito que tá bom, assim tá bom, né? E não, a gente precisa sim, né, quebrar barreiras, sair da nossa zona de conforto para que a gente consiga alcançar o que a gente quer, né? Almejar grande, sonhar grande. Se você tem esse pensamento, vá em frente, né? Não fique ali limitado a fazer sempre o mesmo todo dia, sempre o mesmo todo dia, o mesmo todo dia. Se arrisque, né? Vai buscar, se é o que vocês querem mesmo, né, pessoal? Se é o que vocês querem, vão em busca dos seus sonhos, né? E essa parábola, ela fala justamente disso, né? Então, quando a pessoa está tão centrada em algo, ela não enxerga outras visões. E isso, muitas vezes, acontece com nós. Então, a gente precisa se autopoliciar para que a gente não fique que nem essa família ali que tinha a vaquinha. Então, a gente precisa, né, matar essa nossa vaquinha e ir, sim, atrás do que a gente quer,
né? Mas é uma parábola que ela nos traz essa reflexão, né? Esse pensamento de que a gente precisa se arriscar, de que a gente precisa sempre buscar se preparar. Então, eu escuto muito assim, eu não tenho oportunidades. É o que eu mais escuto aqui, que o pessoal vem dizer para mim, né? Quando eu abro uma caixinha, qual é a sua dificuldade? Eu não tenho oportunidade. Na minha cidade não tem oportunidade. No lugar que eu moro não tem oportunidade. E será que é mesmo falta de oportunidade? Né? O que a gente está fazendo para quebrar esta falta de oportunidade? Eu estou dando o meu melhor quando eu vou buscar um emprego, quando eu vou oferecer um serviço meu de consultoria. Eu estou dando o meu melhor nisso? Então, a gente precisa, sim, sempre buscar o nosso melhor, ressaltar o nosso melhor quando eu for fazer uma entrevista, né? Eu já falei aqui sobre esse assunto também, da gente saber de que forma a gente vai se portar, né? Quando a gente vai lá enviar uma proposta, quando eu vou lá enviar o meu currículo, né? Se eu não tenho determinada experiência que eles estão pedindo, por que não destacar alguma outra experiência que eu tenho? Né? Destacar o meu ponto forte, oferecer o que eu posso resolver para aquela empresa. Todas as empresas vão ter problemas, né? Não existe nenhum conto de fadas em um frigorífico, em um açougue, em uma casa de carnes. Todas essas empresas vão ter problemas rotineiros, problemas no seu dia a dia. E nós, profissionais dessa área, a gente precisa sim, né, ter esse diferencial e estar preparado para atuar nesses casos e resolver esses problemas, certo? Então, para isso, a gente precisa sempre sim se capacitar, buscar conhecimentos. Outra coisa importante, né, pessoal, não é a gente pensar em um evento, em participar de uma palestra, um evento, por exemplo, né? Semana que vem inicia a Jornada da Qualidade da Carne. Não é o pensar, vai ter certificado? Né? Eu não posso ir com esse pensamento. Eu sei que quando a gente está na graduação, a gente precisa ter tantas horas de certificados, é uma exigência, uma necessidade que a gente tem. Mas não, a gente não pode se limitar, né, em pensar apenas em um certificado. Então, quando a gente vai participar de um evento, a gente precisa pensar o quanto eu vou aproveitar esse evento e quais são, né, todas as vantagens que eu posso tirar. De que forma que isso que foi dito numa live, numa palestra, num vídeo que eu assisti, de que forma isso vai trazer um benefício para mim e eu posso colocar isso na prática no meu dia a dia. Então, a gente tem que mudar um pouco o nosso pensamento, né, em relação às coisas, em relação às diferentes situações. Então, sempre ter essa visão, né, para frente, uma visão diferenciada de um profissional que realmente é um profissional que faz a diferença no mercado, né? E dessa forma, né, pessoal, que a gente vai buscando cada vez mais esse conhecimento necessário para que a gente possa, sim, né, no nosso caso aqui, dominar o controle de qualidade de carnes. E outra questão também, né, que muitas vezes falam, mas eu não tenho tempo para estudar. Quando que eu vou estudar? Então, pessoal, quando que você pode estudar? Você pode tirar alguns minutos do seu dia, né? Que seja 10, 15, 20 minutos para estudar um pouquinho sobre o assunto que você quer. Então, se você já estabeleceu, já traçou, né, em que área você quer atuar, começa cada dia estudando um pouquinho. Né? Estuda um pouco hoje sobre como que é o processo de abate. Amanhã talvez se aperfeiçoa mais um pouco nisso, vai ler mais uma notícia, mais uma matéria sobre isso. No outro dia você vai lá, você pesquisa, estuda sobre a insensibilização, você estuda sobre as principais legislações que são utilizadas. No outro dia, nesses minutinhos, você pode pesquisar estas legislações. Enfim, né? Saia dessa zona de conforto e vá atrás, né, de buscar novos conhecimentos e novas informações. Todo dia a gente pode fazer um pouquinho, né, para que a gente consiga melhorar. Agora, falando isso para vocês, né, de tirar um tempinho, eu lembrei de um professor que eu tinha na graduação, né? Esse professor, ele dizia para nós sempre assim, quando é aluna, a gente tem muito
o costume, os alunos de se queixar, né? Os alunos que eu tinha no presencial, nas turmas, eles diziam também, prof, eu não tenho tempo de fazer isso, prof, quando que eu vou fazer isso? E quando eu estava na graduação, eu lembro que os meus colegas, a gente também fazia isso, né? Eu não tenho tempo para isso, quando que a gente vai fazer? A gente tem trabalho disso, disso e disso e daquilo, quando que eu vou fazer? Aí eu tinha um professor que ele dizia assim para nós, o que vocês fazem da meia-noite às 6, né? O que vocês fazem nesse tempo? Ora bolas, né? Nesse tempo eu vou dormir, eu vou descansar, né? Também é necessário descansar. Mas o que ele queria, na verdade, nos dizer era, né? Que a gente sempre tem um tempo para as coisas que a gente quer. Então, isso é questão, então, do que é prioridade para você. Se você definiu que trabalhar com qualidade de carne, que dominar o controle de qualidade de carnes é o que você quer, então, a gente vai sim, né, ir buscar formas de adquirir esse conhecimento. Isso vai ser uma prioridade para nós, vai ser uma prioridade para você, né, dominar o controle de qualidade de carnes. Então, você vai fazer sim de tudo, né, para que você consiga isso. Certo, pessoal? Gostaria de trazer, então, aqui uma dica para vocês, né? Para vocês já começarem, então, a aprofundar mais esse conhecimento, né? Se vocês têm essa necessidade de adquirir mais conhecimento na área. Essa dica não sei se todos vocês conhecem, tem a revista Carnitech. Tá? Então, vocês podem ir lá depois que terminar a live, vocês podem ir lá pesquisar no Google, né? Botam lá Carnitech. Essa Carnitech, vocês conseguem assinar, eles têm uma espécie de uma newsletter, né? Onde eles mandam e-mails diariamente. Tá? Então, eu assinei, eu me inscrevi e todo dia, pessoal, é sério, todo dia, às vezes até mais de uma vez por dia, eles enviam notícias do setor. Então, toda atualização que se tem da área de mercados, desde aquisições, a JBS adquiriu empresa X, tudo que está voltado à área de carnes, eles enviam, né, no seu e-mail. Então, é muito bacana, eu gosto muito. A primeira coisa que eu faço no dia, quando eu abro o meu e-mail, é olhar essas notícias. Então, é uma coisa muito bacana que vai ajudar vocês a se situarem, a estarem a par do que está acontecendo no mercado das carnes. E eles têm também, né, eles fazem também artigos, né, tem artigos mais curtos ali sobre determinados assuntos voltados à qualidade da carne. E eles têm também a revista, né? Eu acho que são 2 revistas que saem no ano. E, inclusive, semana passada, acho que foi, né? Eu recebi a revista impressa, né? Então, sem custo nenhum, né? Achei bem bacana esse cuidado que eles tiveram, essa atenção, então, de enviar a revista, né? Para quem assina, né? Esse conteúdo deles. E é gratuito, tá, pessoal? E não é propaganda que eu tô fazendo aqui, não tô recebendo nada pra falar isso, tá? É só porque é muito bom mesmo. Eu tô recomendando aqui pra vocês porque vale a pena. Porque são informações importantes, então, pra quem gosta dessa área, né? E que com certeza vão fazer diferença no dia a dia de vocês. Gostaria de saber aqui se alguém tem alguma dúvida, se alguém gostaria de contribuir com alguma coisa, se o que eu falei aqui para vocês fez algum sentido, né? Fez algum sentido o que eu trouxe aqui hoje para vocês, né? Não falei hoje, não abordei especificamente, né, algum assunto da qualidade da carne, o que é bem-estar animal, importância do bem-estar animal, mas é um assunto também que é de extrema importância para nós, né? Para que a gente possa, assim, sempre buscar o nosso melhor, ir atrás, né? Vai buscar livros, vai conversar com alguma pessoa. Então, diariamente eu recebo mensagens, né, no próprio direct de pessoas que precisam de alguma ajuda, que têm dificuldades, às vezes, lá com as não conformidades. Então, hoje tá diferente, né? A gente tem essa era digital que ela aumentou bastante com a pandemia, né? E com isso a gente vê vários eventos muitas vezes acontecendo, né? Bastante informação. E aqui é importante também, né, que a gente saiba selecionar as informações, né? Muitas vezes a gente nos depara, né, com situações que a gente precisa ter um olhar mais atencioso. Será que aquilo realmente, né, é verdadeiro? Será que eu posso confiar nessa fonte? Isso serve tanto lá quando a gente vai desenvolver os documentos da qualidade, né? Eu preciso me certificar
a confiabilidade daquela referência, né? Eu não posso pegar lá uma Wikipédia da vida, né, gente? Por favor, né? Não vão colocar uma Wikipédia da vida lá no documento como uma referência, né? Muito menos lá, qualquer documento que você for fazer, né? Não se coloca uma Wikipédia, né? Nada contra a Wikipédia, mas não se usa, né? A gente precisa utilizar essas referências que são confiáveis, né? Com fontes confiáveis. Um artigo científico, a própria legislação, né? A própria legislação nos dá um embasamento muito grande, né? Então, buscar essas referências. Sempre é bom também, a gente precisa trabalhar com essa questão também emocional, né? Então, são várias coisas. Para a gente ser um profissional de destaque, né? Um profissional que vai ter o reconhecimento, nós precisamos sim estar bem, né? Em todos os sentidos. Não basta você ter todo o conhecimento, né? E você não saber colocar aquilo em prática, por exemplo, né? Do que adianta você saber, meu Deus, eu sei tudo o que acontece. Agora chega lá na indústria, você vai ficar travado e você não sai do chão. Você não vai conseguir gerar o resultado que a empresa quer. Isso vai ser um sério problema, né? Então, você precisa ser um profissional que tem também, né, o seu físico, a sua mente, tudo isso andando na mesma direção para que você consiga, sim, resolver os problemas, para que você possa se impor, né, frente a algo que não está certo, né? Se aquela empresa, por exemplo, está fazendo algo que não é certo, você precisa se impor, você precisa dizer, você precisa ter essa questão ética também, né? Porque a gente já teve vários casos, né, que aconteceram essas fraudes. E eu lembro, né, que foi, acho que deve fazer o quê? Uns 2 anos, talvez, que teve uma fraude aqui no Rio Grande do Sul. Eram frigoríficos da região da Serra, né? Não vou lembrar exatamente quando foi, isso já faz um certo tempo. E tinha, né, tinha áudios das profissionais, né, que eram, nesse caso, eram engenheira de alimentos, e elas falavam, né, exatamente que eles estavam adulterando, né, eles adulteravam produtos cárneos, né, eles adicionavam amido além do permitido pela legislação. E saiu áudios aquela vez na mídia, eu não sei se tem alguém aqui do Rio Grande do Sul que está assistindo que talvez vai lembrar. E tinha áudios referentes a isso. Então, pensem essa situação, né, pessoal? Então, acho que quando você está também num trabalho, né, que você atua lá como CLT, como RT, e tem algo que não está certo e que você tenta fazer com que aquilo mudar aquilo e você não tem apoio da direção e eles não fazem, estão descumprindo a lei, eu acho que nesses casos, né, a gente tem que pensar muito nessa questão ética, né, porque quem estudou, fez faculdade, anos estudando, e você, às vezes, perder daí todo esse esforço, essa dedicação que você teve, né, por você não seguir o seu coração, não seguir o caminho correto, né, e entrar na onda, vamos dizer assim, dessas empresas e, no fim das contas, você responder por isso, né? Porque quando a gente assina por essa empresa, quando você é lá o RT, que você está assinando por algo, é o seu nome que está lá, né? Então, você precisa ter toda essa noção, esse conhecimento de como que é exatamente cada etapa, porque senão, minha filha, meu filho, né? Os problemas vão ser bem grandes, né? A gente pode se complicar bastante. E, olha, sinceramente, eu não coloco tudo que eu passei na minha graduação, no meu mestrado, eu não coloco em jogo, não. Eu vou ir pelo correto sempre, né? Porque você perder algo que você demorou tanto, que você lutou tanto para conquistar, né? Não é bem assim, a gente não pode deixar jamais que isso aconteça conosco. Certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau, gente!